O livro de 1 Samuel marca uma transição fundamental na história de Israel. O povo passa do governo dos juízes para o estabelecimento da monarquia. Ele cobre três grandes figuras: Samuel, o último juiz e primeiro profeta; Saulo, o primeiro rei de Israel; e Davi, o escolhido por Deus para governar. Este livro apresenta lições sobre obediência e desobediência, mostrando que Deus exalta os humildes e rejeita os orgulhosos. Ele também revela que uma liderança eficaz deve ser fundamentada na fidelidade a Deus, não no desejo humano por poder. Agora, vejamos o resumo capítulo por capítulo. Capítulo 1: O nascimento de Samuel. Ana, esposa de Eucana, era estéril e sofria com as provocações de Penina, outra esposa de seu marido. Ela ora com fervor no templo e faz um voto: se me deres um filho, eu o consagrarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Deus atende sua oração, e ela dá à luz Samuel, cujo nome significa pedido a Deus. Ana cumpre sua promessa e entrega Samuel ao sacerdote Eli para ser criado no templo. Capítulo 2: O cântico de Ana e a corrupção dos filhos de Eli. Ana faz uma linda oração exaltando o poder de Deus. Enquanto isso, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes corruptos que abusavam do povo e desprezavam as ofertas do Senhor. Um profeta anuncia a Eli que sua casa será julgada por não disciplinar seus filhos. Capítulo 3: O chamado de Samuel. Deus chama Samuel durante uma noite. Depois de ouvir sua voz 3 vezes, ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus revela a Samuel que julgará a casa de Eli. No dia seguinte, Samuel compartilha uma mensagem com Eli, e o sacerdote aceita o julgamento de Deus. Capítulos 4 a 7. A arca é capturada e Samuel lidera Israel. Israel entra na guerra contra os filisteus, sem buscar a Deus, leva a arca da aliança como um amuleto. O povo é derrotado, Ofni e Finéias morrem, e a arca é capturada. Eli morre ao saber da notícia. A arca traz falsamente sobre os filisteus, que a devolvem a Israel. Samuel liderou uma renovação espiritual. Com a ajuda de Deus, os israelenses derrotaram os filisteus. Capítulos 8 a 10. Israel pede um rei e Saul é escolhido. O povo pede um rei para ser como as outras nações. Deus manda Samuel anunciar-lhes sobre as consequências da monarquia. Mesmo assim, Deus escolhe Saulo, da tribo de Benjamim, como rei. Saul é ungido por Samuel e recebe sinais confirmando sua escolha. Capítulos 11 a 15. O reinado de Saul e sua rejeição. Saul começa bem, liderando uma vitória contra as amonitas e sendo confirmado como rei. No entanto, a sua impaciência e desobediência levam à sua exclusão. Ele oferece um sacrifício sem esperar por Samuel. Capítulo 13. Faz um voto imprudente que quase mata seu filho Jonatas. Capítulo 14. Desobedecer a ordem de Deus e não destruir totalmente os amalequitas. Capítulo 15. Samuel confronta Saul e diz: a aprovação é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15 horas e 22. Saul é rejeitado como rei, e Samuel é afastado dele. Capítulos 16 a 20. A escolha de Davi e sua amizade com Jonatas. Deus envia Samuel a Belém para ungir um novo rei. Davi, o filho mais novo de Jessé, é escolhido e recebe a unção do Espírito Santo. Saul é atormentado por um espírito maligno e Davi é chamado para tocar harpa para ele. Davi derrota Golias, o gigante filisteu, confiando em Deus. Davi se torna popular e desperta o ciúme de Saul, que tenta matá-lo. Ele desenvolve uma amizade profunda com Jonatas, filho de Saul. Capítulos 21 a 31. A perseguição de Davi e a morte de Saul. Davi foge e se esconde no deserto, mas não levanta a mão contra Saul, mostrando respeito pela unção de Deus. 2 vezes, Davi tem a chance de matar Saul, mas recusa. Samuel morre, e Saul, desesperado, consulta uma feiticeira, que profetiza sua morte.
Na batalha contra os filisteus, Saul e seus filhos são mortos, encerrando seu reinado em tragédia. Conclusão. O livro de 1 Samuel mostra o contraste entre Saul e Davi. Saul começou bem, mas sua desobediência e orgulho o levaram à ruína. Davi, apesar de ser um simples pastor, foi escolhido por Deus por seu coração fiel. As grandes lições desse livro são: a obediência a Deus é mais importante que os rituais religiosos. A verdadeira liderança vem de um coração humilde. Deus levanta e derruba governantes conforme sua vontade. O livro de 1 Samuel contém temas atemporais que são extremamente relevantes para os dias de hoje. Trata-se de liderança, obediência, orgulho, fé e dependência de Deus, aspectos que podem ser comparados à sociedade moderna e à vida cristã atual. 1. O clamor por um líder, escolhas feitas pelas aparências. No livro de 1 Samuel, o povo de Israel pediu um rei para ser como as outras nações, SM 8:05. Eles rejeitaram a liderança direta de Deus e quiseram alguém visível para liderá-los. Saul foi escolhido porque era alto e de boa aparência, mas seu caráter não estava à altura da missão. Nos dias atuais, muitas vezes, as pessoas ainda escolhem líderes baseando-se apenas na aparência e carisma, sem avaliar o caráter ou a sabedoria de quem está seguindo. Isso vale para a política, para influenciadores e até para líderes religiosos. Como Israel, corremos o risco de eleger líderes que parecem fortes por fora, mas são fracos espiritualmente. Lição: buscamos discernimento e sabedoria ao escolher líderes, confiando mais em Deus do que na aparência ou popularidade. 2. A obediência é melhor do que o sacrifício. No livro de 1 Samuel, Saul tentou convencer sua desobediência dizendo que estava fazendo sacrifícios a Deus, mas Samuel lhe disse: a aprovação é melhor do que o sacrifício. SM 15,22. Deus deseja corações obedientes, não apenas rituais religiosos vazios. Nos dias atuais, muitas pessoas vivem uma fé superficial, onde seguem rituais, frequentam igrejas ou fazem boas ações, mas não obedecem a Deus verdadeiro em seu dia a dia. Há um grande número de cristãos nominais que praticam uma religião, mas não vivem um relacionamento sincero com Deus. Lição: a verdadeira fé não se trata apenas de aparência ou tradições, mas de um coração entregue a Deus. 3. O perigo da inveja e do orgulho. No livro de 1 Samuel, após a vitória de Davi sobre Golias, as pessoas começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi, centenas de milhares. SM 18:07. O orgulho e a inveja dominaram Saul, e ele passou a perseguir Davi obsessivamente, destruindo o mesmo no processo. Nos dias atuais, o mundo moderno está repleto de competição e comparação, especialmente nas redes sociais. As pessoas vivem comparando suas vidas com as dos outros, gerando inveja, baixa autoestima e até ódio. Assim como Saul, muitos se perdem ao tentar destruir aqueles que consideram uma ameaça. Lição: devemos buscar nossa identidade e valor em Deus, não na comparação com os outros. 4. Davi esperou o tempo de Deus. No livro de 1 Samuel, mesmo sendo ungido como rei, Davi não tentou levar o trono à força. Ele esperou pacientemente pelo tempo de Deus, mesmo quando Saul o perseguia e tentava matá-lo. Nos dias atuais, vivemos em uma sociedade que quer tudo para ontem. O imediatismo faz com que muitas pessoas tomem atalhos para conseguir sucesso, dinheiro ou reconhecimento, sem esperar o tempo certo. Lição: Deus tem um tempo perfeito para cada coisa. Precisamos confiar nele, mesmo quando a espera parece longa. 5. A queda de Saul e o fim trágico de quem se afasta de Deus. No livro de 1 Samuel, Saulo começou como um rei promessa, mas sua desobediência, orgulho e afastamento de Deus o levou à ruína. Ele terminou sua vida consultando uma feiticeira e se suicidando em uma batalha contra os filisteus. Nos dias atuais,
O mesmo acontece com muitas pessoas que, mesmo começando bem, abandonaram a fé e fizeram escolhas erradas. O orgulho, a busca pelo poder e a desobediência a Deus levam ao fracasso espiritual, emocional e até físico. Lição: precisamos permanecer fiéis a Deus até o fim, para não nos perdermos como Saul. Conclusão: o livro de 1 Samuel nos ensina que Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Enquanto o mundo valoriza o exterior, o sucesso e a posição social, Deus busca humildade, fidelidade e obediência. Se quisermos vencer os desafios da vida moderna, precisamos confiar em Deus, em vez de buscar soluções humanas precipitadas. Ter um coração obediente, em vez de apenas seguir rituais religiosos. Evitar a inveja e a comparação, confirmando o propósito único de Deus para cada um. Espere o tempo certo, sem buscar atalhos. Permanecer fiel a Deus até o fim. Assim como Davi foi escolhido por ter um coração segundo o coração de Deus, podemos buscar essa mesma intimidade com o Senhor nos dias de hoje. Se gostou, já curte e segue para mais vídeos como este. Não esquece de ativar o sininho. Deus abençoe a todos.